Lucas 17, do 3 ao 10. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Cada pessoa tem uma perspectiva própria do que a fé significa. Numa versão moderna, eu poderia dizer que a fé pode assumir 3 significados distintos. Ela pode significar a capacidade para se acreditar em qualquer coisa. Depois, ela significa um pensamento positivo para se alcançar o que se deseja. E ainda, ela pode significar um status intelectual sem nenhuma implicação. É a condição daquela pessoa que diz que acredita em Deus sem que, no entanto, demonstre qualquer tipo de compromisso com Ele. Ora, o que significa fé para Jesus? A resposta nos ensina que a fé está muito mais ligada a uma relação pessoal com Ele do que qualquer outra coisa. Lucas 17 é um diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos. O verso 4 revela que o Senhor vinha conversando com eles sobre a contínua necessidade de se perdoar um irmão que os houvesse ofendido. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, diz o Senhor, perdoa-lhe. Nesse ponto da conversa, os discípulos surgem com um pedido, dizendo, aumenta-nos a fé. O que talvez se esperaria de Jesus é que ele operasse alguma ação que fizesse com que, num instante, a fé se dilatasse no interior de cada um deles. Ao contrário disso, Jesus lhes faz uma promessa. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A resposta de Jesus parece estar descontextualizada. Só parece, mas não está. O que Jesus faz é lhes instruir com a sua palavra. E ao fazer isso, Jesus ensina 3 coisas fundamentais sobre a fé e que responde à nossa pergunta do início. Primeiro, Jesus ensina que a fé é confiança integral nele e na sua palavra. Fé é uma entrega de absoluta confiança no que quer que seja que Jesus diga, acerca de qualquer coisa que seja, por ser ele quem ele é. Se ele disse, é porque é. E nós levamos a sério porque confiamos nele. Se tivermos fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Em segundo lugar, Jesus ensina que a fé é aumentada pela sua palavra em nós. É por isso que, em resposta ao pedido dos discípulos para que ele lhes aumentasse a fé, Jesus fala com eles. Ele lhes faz uma promessa, lhes instrui com a sua palavra. Assim, Jesus está ensinando que a fé cresce em nós na medida em que conhecemos a sua palavra. Ora, foi exatamente isso que disse o apóstolo Paulo quando afirma que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação de Cristo. A palavra de Jesus revela o caráter confiável de Deus, nos faz conhecer a grandeza do seu poder e ainda amplia novas possibilidades para a vida, como sugere a sua resposta aos discípulos. Por fim, Jesus ensina que o fruto da fé é a obediência. O pedido dos discípulos é decorrente de uma frustração, por eles se sentirem incapazes de atender à instrução de Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar um irmão. 7 vezes no dia, se for necessário, é o que disse Jesus.
Observe que, após Jesus dizer isso, ele conta uma parábola que indica a responsabilidade do servo diante das ordens do seu Senhor e encerra a palavra com essa frase: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A lógica é a seguinte: a fé é o que nos capacita a obedecer a tudo o que Jesus nos ordena fazer e manifestar na prática as virtudes do reino de Deus. Sem fé, de fato, é impossível aceitar e obedecer a palavra de Jesus. Portanto, fé, conforme Jesus, é a total confiança que devemos ter nele, que capacita a aceitar e obedecer a sua vontade e que pode ser aumentada na medida em que sua palavra aumenta em nós o conhecimento de quem ele é. Isto é fé para Jesus. Eu sou o pastor Paulo Rodrigues e este é mais um Evangelho Viral, porque o Evangelho é contagiante.